A gente passa para outra notícia que também a ver com a questão a respeito de Oriente Médio e terrorismo islâmico. Vocês veem à tarde abaixo de mim, um ataque na Alemanha foi reivindicado pelo Estado Islâmico e o chanceler Olaf Scholz reagiu. A gente tem a matéria do Epoch Times ao meu lado. Scholz disse sentir raiva e disse que essa raiva era direcionada contra os islâmicos. Uma declaração até atípica, porque o governo dele tem essa identificação com pautas identitárias, a questão de defesa das minorias, e esse discurso que muitas vezes se distancia desse tipo de declaração. Não foi o caso para Olaf Scholz. Mas o que foi o tal ataque, Marcos? O que foi que aconteceu? No aniversário de 650 anos do município de Solingen, na Alemanha, uma comemoração com a participação de autoridades, houve então um homem que puxou uma faca e começou a esfaquear a gente na multidão, um negócio absolutamente horrendo, e 3 dessas pessoas, entre outras tantas feridas, 3 vieram a falecer, e depois o Estado Islâmico veio a reivindicar a autoria do atentado. Nas palavras de Olaf Scholz, em reação disse: sinto raiva, minha raiva é dirigida contra os islâmicos, vocês têm que saber que não vamos parar nossa perseguição. Ele falou isso ao lado do ministro da região, do estado daquela repartição federativa. A Renânia do Norte e Westfália é o nome, e Hendrik Wüst é o nome do prefeito de Solingen. Melhor dizendo, ao lado do governador então dessa região, Hendrik Wüst, e do prefeito de Solingen, cidade onde o atentado ocorreu, Tim Kurzbach. Interessante a gente pontuar que uma postura da Alemanha que começa a divergir do que foi no passado, onde havia uma crise migratória e muitas vezes se via governos europeus recebendo imigrantes de braços abertos. É um lugar onde há uma crise migratória, a Europa, e não é de hoje, já de muitos anos se vê uma crise de muitos imigrantes entrando, muitas vezes com países dizendo que não tem a infraestrutura, não tem as condições para receber tanta gente de uma cultura diferente, ou até mesmo a pressão econômica que isso coloca sobre o país também é uma preocupação. O homem sírio que realizou o atentado tem 26 anos de idade e foi detido pelas autoridades. Ele está à disposição do Ministério Público da Alemanha. As aspas do Estado Islâmico ao reivindicar o atentado são as seguintes. Ele falou que um de seus soldados, a organização terrorista, disse que um de seus soldados atacou cristãos para vingar a morte de muçulmanos na Palestina e em outros lugares. Vale dizer que o detido chegou a solicitar asilo na Bulgária, era para lá que seria supostamente deportado, mas com o caso a deportação não foi possível. O governador da região, Wüst, insistiu na necessidade de acelerar os processos de expulsão, de extradição de imigrantes e evitar que determinado tipo de pessoas entrem na Alemanha. Lendo a reportagem, além disso, disse que deveria ser estudado se as agências de segurança não precisam de mais competências e mais ferramentas para enfrentar o terrorismo. Mais um triste episódio de uma história que não é só de hoje, que já vem de longa data. Vale a pena a gente lembrar dos terríveis atentados décadas atrás nas Olimpíadas de Munique, quando atletas israelenses foram capturados e mortos também pelo terrorismo islâmico. É uma situação delicada e para um governo que adota pautas identitárias, também um discurso a ser tomado com cuidado, ainda mais para sua base de apoio. Agora, é uma postura que, com todo respeito a imigrantes de qualquer matiz, agora no comentário e não na informação da notícia, vale a pena o questionamento e vale a pena pensar sobre como a Europa pode lidar com a sua crise migratória, porque enquanto o respeito ao imigrante deve prevalecer, também deve prevalecer o interesse de segurança nacional e os planejamentos dos estados em como lidar com as pressões econômicas que muitas vezes podem vir. A informação, então, do atentado na Alemanha.